Bom dia, pessoal. Estamos iniciando a nossa aula número 13. Estamos trabalhando com o PowerPoint e hoje a gente vai tratar especificamente de como criar uma apresentação. Foi feita a gravação online na aula passada, no dia primeiro ali, no dia 30, dia primeiro, mas acontece que não ficou gravado essa aula dentro do sistema do YouTube. Então eu vou refazer essa aula para a gente conseguir acompanhar direitinho como fazer uma apresentação do PowerPoint. E a partir dessa aula então, eu vou deixar uma tarefa também para que vocês consigam criar sua própria apresentaçãozinha. E na sequência a gente vai começar a falar então especificamente sobre o Excel. Ok, pessoal? Então vamos voltar aqui para nossa tela cheia. E vamos começar a nossa apresentaçãozinha aqui, do que nós veremos hoje, ok, pessoal? Então, a gente está na aula 13, o SEDAC, no Colégio Estadual Dom Alberto Gonçalves, ensino fundamental, médio e profissionalizante, né? Nós estamos iniciando hoje a nossa aula 13 e vamos ver como criar uma apresentação no PowerPoint, ok? Dentro da apresentação, então, quando nós vamos criar ou abrir qualquer documento, nós temos essa possibilidade. Ou nós criamos uma apresentação em branco, ou então nós criamos a partir de um exemplo já que a própria Microsoft oferece para a gente, ok? Nós vamos iniciar então com um novo slide em branco. E dentro desse slide em branco, a gente vai perceber que aqui na aba Home, nós temos aqui essa opção Layout. Dentro do Layout nós temos várias opções aqui de criação de slide. Vejam que cada slide ele já tem um layout possível que a gente pode estar utilizando já pré-formatado. E aí a partir disso a gente só vai jogar então os elementos dentro desse slide, ok? Ali. É aqui que a gente escolhe um layout para o nosso slide. Nós também vamos ver então toda a parte de transição. As transições, pessoal, são esses movimentos que tem na passagem de um slide para outro. A gente já viu bastante sobre isso na aula passada, mas a gente vai estar trabalhando hoje especificamente nessa criação do slide com essa transição especificamente, ok? E claro, cada slide que nós formos criando, nós temos dentro dele uma animação específica. Nós temos vários elementos dentro desse slide. Pode ser o título, pode ser a apresentação em si, uma explicação de uma imagem, uma explicação de, por exemplo, lá um gráfico que a gente vai criando. Então a gente tem vários elementos dentro de um slide. E cada elemento desse ele pode ser animado de uma forma diferente. Então a gente vai ter várias animações que a gente vai estar podendo criar então dentro dos nossos slides, ok, pessoal? E a gente vai estar vendo isso aí como fazer hoje essa animação. Beleza? Outra coisa interessante que a gente vai estar trabalhando então dentro do nosso painel de animações é com o controlador desse painel, que se encontra ali, onde está a marcação ali do painel de animações. E a gente vai estar aprendendo hoje como modificar ele, como abrir ele, como fechar ele e assim por diante. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar a nossa apresentação então, escolhendo uma apresentaçãozinha em branco. Ok? Tá aqui, nossa apresentação em branco. Quando a gente cria a apresentação em branco, pessoal, vejam que ele já traz umas ideias de design para a gente aqui. Tá? A gente já tem um monte de designs aqui. E aqui a gente tem mais ideias. Ó. Ele vai carregando mais ideias de design para a gente. Tem os designs criativos, designs bem mais futurísticos. Ó. Tem bastante designs aqui para a gente, que a gente pode escolher então para o nosso slide mestre. E a gente vai estar trabalhando hoje um pouquinho também com o nosso slide mestre, ok? Vamos escolher aqui um layout, ó. Quando a gente aplica esse design então para o nosso slide, automaticamente então ele já passa
a apresentar aqui para nós o nosso título e o nosso subtítulo, ok? Então vamos começar escrevendo então aqui a nossa aula 13. Ó. É interessante vocês perceberem, pessoal, que ele já traz toda uma formatação específica dentro desses designs. Então o que que acontece? Quando a gente vai pensar uma apresentação, a gente está pensando em todos os elementos que compõem essa apresentação. E dentro desses elementos, então, a gente vai estar pensando na fonte que a gente vai estar usando, na forma como a gente vai estar colocando essas apresentações, então, dentro do nosso layout e assim por diante. E todos os elementos que compõem cada um dos slides. Nós vamos estar pensando isso anteriormente. Ou então, nós já nos entregamos por bem, digamos assim, e escolhemos um design que já está pré-formatado ou colocado para a gente aqui. Ok, pessoal? Então, a gente vai colocar aqui a aula 13. E dentro da aula 13, então, a gente vai colocar aqui o que a gente está falando, que é o PowerPoint. E dentro do PowerPoint, então, a gente vai estar falando especificamente como criar uma apresentação. Ok? Vejam que legal, pessoal, quando a gente já faz dessa maneira aqui, o PowerPoint ele já vai automaticamente colocando para a gente o tamanho específico dentro daquela caixa de texto, para que caiba dentro dessa caixa. E aqui do lado, então, ó, vejam, ele já aparece para a gente, então, as opções. Então, aqui para ajustar o texto no espaço reservado, controlar opções de autocorreção, e aqui autoajustar texto ao espaço reservado. Vejam que ele já está colocando isso para a gente. Quando a gente vai escolher um layout, então, pessoal, vejam que coisa interessante. Eu já escolhi um design para o meu PowerPoint. E agora eu queria colocar um outro texto aqui, por exemplo, uma outra forma. O que acontece? Ele automaticamente readequa para mim, dentro daquele design, as minhas... o que eu já tinha colocado ali como apresentação, como escrito. Então ele já criou os dois elementos para mim aqui, ok? Ótimo. Vamos criar então aqui a partir desse design então outras apresentações, ok? Vamos voltar aqui para o layout primeiro e vamos deixar então como ele estava no título do slide, na seção header, ó. Aqui, beleza? E como ele estava do outro lado também, ó, a gente pode selecionar os dois e levar ele lá, ó. Olha aí, pronto, onde ele tinha já colocado ali o coelho e a lebre, ok? O segundo slide, então, pessoal, a gente vai estar mostrando especificamente o que? Uma seção, ou talvez colocando então dois contentes, um título somente. Ó, olha aí, vamos tirar o subtítulo daqui e vamos deixar apenas o título aqui. Vejam que ele já está adequando para a gente então ao tamanho específico aqui do layout. A gente pode trabalhar com esse elemento então em qualquer parte dentro desse slide, tá? Só diminuir um pouco ele e colocamos ele aí onde quiser. Vejam que para mim aqui ele está aparecendo umas linhas e umas guias que são essas pontilhadas e as outras pontilhadas quadriculadas. Por que eu gosto de deixar isso, pessoal, e como que eu deixei isso? Isso aqui a gente vai encontrar então em exibir, ó, linhas de grade e guias. As guias são interessantes porque você consegue ver exatamente aonde que está o centro do slide. Até para você trabalhar com um design específico, fica fácil de você colocar os elementos dentro desse slide a partir dessa linha guia, dessa guia mestre aqui. E as linhas de grade, pessoal, vejam lá, são esses pontilhadinhos que aparecem aqui.
Vejam que interessante. Quando a gente vai fazer a apresentação, essas linhas guias e esses slides eles desaparecem. Por que eles existem, então, essas linhas guias, pessoal? Essas linhas de grade? Para a gente conseguir manter um alinhamento dentro desses elementos, dentro da nossa apresentação, tá? Então eu gosto de deixar aqui essas linhas guias justamente por causa disso, ok? Beleza, pessoal? Aqui nós podemos inserir novos slides dentro da nossa apresentação de duas formas, pessoal, especificamente. Ou eu clico no slide e aperto o Ctrl D e ele vai criar o mesmo slide para mim, vai duplicar ele para baixo. Ou então eu venho aqui, ó, em novo slide. E quando eu venho em novo slide, pessoal, veja que coisa interessante. Eu já posso escolher então, a partir daquele novo slide, como que eu quero que seja esse slide, qual o layout que eu quero para ele dentro da nossa apresentação, ok? Quando eu criei aqui, ó, um novo slide baseado naquele design, com forma diferente, com layout diferente, eu consigo trazer já uma nova formatação para esse slide. Vejam que ele está usando o mesmo design embaixo. E a partir desse design, então, eu consigo já criar um novo slide, ok? Então, como a gente já está trabalhando aqui com a aula 13, então a gente está falando especificamente de como criar um slide. Como criar um slide não, né, pessoal? Como criar uma apresentação. Vamos lá. Apresentação. Ok. E aí eu vou querer fazer então o que? Eu vou colocar uma explicação para aquele texto lá, ou para aquela imagem que eu vou colocar do lado direito, ok? Então eu vou só criar aqui uns 2 parágrafos com umas 3 linhas para mostrar aí como é que faz a apresentação ou criação desse slide, para ser rápido também, para a gente aí não perder muito tempo, ok? 2 parágrafos, 3 linhas aí para a gente ver. E aqui desse lado, então, pessoal, vejam que ele já traz para mim a possibilidade de inserção de vários elementos. Eu posso colocar aqui tabela, eu posso colocar um gráfico, eu posso colocar um elemento gráfico do Smart Art, eu posso colocar modelos 3D, imagens online, vídeos e inserir ícones, né? Vamos inserir aqui então uma imagem online. Que imagem que nós vamos colocar então aqui para explicação? Vamos tentar aqui animação de PowerPoint. Ó, quando eu dou um Enter para procurar uma animação de PowerPoint, ele vai procurar dentro do buscador do Bing uma apresentação para mim. E aqui, ó, ele já traz vários elementos para a gente, ok? Então, ó, ele já traz os elementos gráficos para a gente colocar então na apresentação. Digamos que eu queira colocar aqui essa apresentação do PowerPoint. Quando eu clico em inserir, vejam que interessante. Ele já traz para mim essa imagem, e se vocês perceberem aqui embaixo, pessoal, ele colocou para mim da onde que veio esta foto aqui, ó. Então é foto de autor desconhecido, está licenciado em, e daí ele colocou um endereço ali para mim, ó, creativecommons.org licenses by and. Então ele está já colocando essa apresentaçãozinha e a legenda da imagem para mim aqui, que está apresentada aqui desse lado, ok? Vamos criar então um novo slide, e agora nós vamos colocar um slide diferente aqui. Vamos colocar, por exemplo, two contents, vamos colocar aqui. Então quando eu vou colocar aqui, é como se fosse fazer
dois comparativos, duas imagens comparativas, né? Esse é legal para você fazer, por exemplo, uma apresentação de gráfico, ok? Então vamos lá. Aula 13. Opa! É o frio, nem liguem, pessoal. Tá sobrando o dedo aqui na digitação. Vamos colocar aqui comparação, elemento comparação. Para a gente entender também, comparação. Ok? Dentro desse elemento, então, aqui eu posso digitar um título para esse elemento, ou então posso colocar diretamente um gráfico. Nós vamos colocar um gráfico agora, pessoal, e vejam que quando a gente coloca um gráfico, o PowerPoint ele já tem um sistema de união muito grande com o Excel. E aí a gente já vai conseguir trabalhar os elementos desse gráfico dentro do Excel, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente tem que escolher que tipo de gráfico a gente quer. Se quer de linha, de pizza, de barras, de área, de dispersão, de ações, né? Vocês que trabalham bastante aí com a questão administrativa, a gente trabalha com muitos gráficos. Então para vocês é molezinha. Exploração solar, histograma, caixa estrela, cascata e combinação. Eu vou trabalhar aqui com de colunas mesmo, porque daí fica fácil para a gente trabalhar. Aqui está o título do gráfico e assim por diante. Ok? Vamos inserir. Quando eu vou inserir, vejam que ele está pensando. Por que ele está pensando, pessoal? Ele está abrindo para mim aquela conexão com o Excel. E aí ele vai trazer uma conexão do Excel para mim colocar os elementos desse gráfico ali, ó. Veja aí. Então quando eu coloco aqui as categorias e séries, eu vou estar vendo exatamente como que ele está fazendo em cada uma delas essa colocação de gráficos. Veja que aqui ele tem 2, 3, 4 categorias e ele traz aqui a série embaixo para mim, o que cada uma significa. Vamos tentar colocar aqui então um gráfico da Covid. Vamos achar aqui dados da Covid em julho no Brasil. Opa, Brasil nada. Brasil. Gráficos. Vamos lá. Aqui ele já tem os dados. É isso que eu preciso. Ó. Vamos ver se ele aparece algum gráfico. Tá carregando. Ali, ó. Opa. Casos confirmados. Vamos lá. Aqui. Vamos pegar então esses gráficos aqui. Ok, pessoal? Então nós vamos pegar lá Acre, Alagoas e Amazonas. Nós temos quantos no nosso gráfico ali mesmo? 1, 2, 3. Gráfico das categorias. Ok? Então vamos escolher aqui o laranja. O laranja vai representar a categoria 1 aqui. Vamos colocar Acre. Categoria 2, Alagoas. Categoria 3, vamos colocar aqui Paraná. E aqui vamos colocar o São Paulo, para dar uma bem diversificada aí nessas coisas. Ó, quando eu coloquei aqui, eu estou fazendo dentro do meu gráfico. Esqueci de colocar o título do gráfico aqui. Vamos lá. Covid nos estados. Eita, tá frio mesmo, hein? O dedo velho aqui não consegue nem digitar mais. Covid nos estados.
Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma comparação aqui nos estados do Acre, de Alagoas, do Paraná e de São Paulo, de alguns dados aqui. Então, quais esses dados que eu quero comparar? Primeiro, vamos colocar lá, contaminação. Contaminação, o próximo é óbitos. Oh, os marquei isso. Óbitos não é com H. Fugiu da escola, rapaz. E contaminados, óbitos e recuperados. Vamos lá, recuperados. Então vejam, agora a gente já tem os nossos elementos aqui dentro do nosso gráfico. Estão vendo aqui? Contaminação, óbitos e recuperados. Então o primeiro dado aqui, contaminados no Acre. Vamos voltar agora para a nossa tabela aqui para inserirmos esses dados. Aqui tem só os óbitos. Vamos lá. Vamos criar então esses dados aqui. Vamos pegar só os dados dos óbitos aqui para a gente ter uma ideia. O Acre teve 378 óbitos. Vamos lá. Óbitos 378. Alagoas teve quantos? Alagoas 1091. Eita, 1091. O Paraná teve quantos aqui? Paraná, PR. 693 óbitos. No dia, acho que esses dados são mais próximos de hoje. E o São Paulo teve 15.351 óbitos. 15.351 óbitos. Aqui a gente vai colocar apenas a título de recuperação aqui, vamos colocar aqui 1000. Alagoas aqui vamos colocar uns 5.000. O Paraná aqui teve 6.000 recuperados. E São Paulo aqui teve 400, ou vamos colocar aqui o dobro ali, 30.000. 30, 1, 2, 3. Aí. Beleza aí, pessoal? O que aconteceu? Vejam que quando a gente insere um gráfico aqui dentro do Excel, ele automaticamente já modifica o gráfico aqui pra gente, ok? Então essa é a ideia da gente estar fazendo aqui o nosso gráfico, ok? Então a gente vai só importar agora aqui um gráfico de imagem mesmo, gráfico da Covid-19 em julho, ok? Vamos lá, baixando o gráfico Covid-19. Aqui não tem gráfico disso. Vamos tentar achar um gráfico aqui só para dar uma ideia de como fazer esse comparativo. Aqui, ó. Pronto, já inseri aqui. Então essa é a ideia, pessoal, é inserir o gráfico aqui para a gente ter os dois gráficos para fazer uma comparação. Eu posso modificar todos esses dados, pessoal, fazendo as modificações aqui, ó, tá? Os elementos gráficos, o estilo do gráfico, né? Eu posso mudar o estilo do gráfico aqui para ficar mais visível, ó, tá? Então fica bem fácil da gente trabalhar com isso. E lembrem que cada um desses pontos que eu coloquei dentro desse slide é um elemento específico, ok? Então, antes da gente continuar então fazendo esses gráficos aqui, pessoal, eu gostaria de ver uma coisinha com vocês. Eu quase havia esquecido. Se vocês vierem aqui na aba Arquivos e Opções, ele vai abrir para vocês essa opção aqui. Quando ele abre essa opção, pessoal, eu gostaria que vocês atentassem para uma coisa aqui, ó, em salvar.
nós temos aqui dentro do salvar, tem salvar arquivos num determinado tempo. Estão vendo aqui, ó? Salvar informações de autorrecuperação a cada 5 minutos. Às vezes a gente tem aquela mania de não salvar o nosso documento, e é importante que pelo menos isso vocês lembrem. A gente pode salvar esse documento aqui e auto-salvar ele em cada 5 minutos, ok? Então vocês já podem fazer isso aí dentro das aulas de vocês, ok, pessoal? E é importante porque vocês deixando isso configurado a cada 5 minutos, então pelo menos a apresentação de vocês aí vai estar sendo salva, ok, pessoal? Tranquilo? Agora a gente vai trabalhar então com as transições desses nossos slides. Nós já criamos uns 3 slides aqui, fácil de apresentação, e agora nós vamos criar as transições. As transições, pessoal, é aquilo que a gente já tinha comentado, é entre os slides, tá? Então quando a gente vai criar uma transição, você pode escolher uma transição. É interessante que você, ao escolher uma transição, você escolha uma transição que seja para todos os slides, tá? Por que todos os slides? Porque você deixa uma única apresentação, não fica modificando muito, ou pelo menos a cada 5 slides, né? Você deixar a mesma apresentação, a mesma transição, porque senão você perde o foco da tua apresentação. Em vez de as pessoas prestarem atenção na tua apresentação, eles vão prestar atenção nas transições. A transição é para dar um movimento, para dar uma dinamicidade à tua transição, mas o foco tem que ser a tua apresentação, ok? Então vamos escolher um aqui e ele vai ser usado para todos. Ó, eu escolhi aqui o cubo. Eu gosto do cubo porque ele já tem várias formas legais aqui de você fazer e assim por diante. Eu gosto da direita para a esquerda porque ele vai dar uma dinamicidade bem legal. Ó. Quando eu faço a transição, ó. Ele vai fazer uma transição bem tranquila e suave aí da nave. Por que ele não fez nos outros? Porque quando eu coloquei a transição do cubo, eu não apliquei a todos. Ó. Vejam, eu tenho que aplicar a todos. Quando eu aplico a todos, então automaticamente agora, ó, todos têm a apresentação, a modificação. Ok, pessoal? Voltando então para os nossos slides, agora nós vamos tratar o que? Das animações. Quando eu venho aqui na aba animações, então, pessoal, eu tenho uma gama de animações aqui que eu posso estar utilizando. É bem grande, tá? E aqui eu tenho as configurações de cada uma dessas transições que eu posso adicionar ou colocar a mais. Mas eu queria deixar claro aqui para vocês, quando vocês vão começar as animações, sempre abram aqui o painel de animações. Ó. Ele vai abrir um painelzinho aqui do lado. Por que isso, pessoal? Porque dentro de cada slide vocês vão ter vários elementos. E dentro desses elementos, então, vocês precisam estar trabalhando especificamente com cada um dos elementos. E para que vocês não percam esses elementos na hora de fazer a transição, ou para que vocês possam mudar, alternar a colocação deles dentro da animação, então você já tem o painel. O painel vai ajudar vocês bastante nisso, ok? Então, quando eu quero colocar uma animação, eu posso começar aqui pelo primeiro elemento. Sempre o que eu quero que apareça primeiro. Então aqui, aula 13. Vamos colocar aqui surgir e vamos modificar então essa transição aqui para que apareça por letra. Aqui embaixo. Nós temos várias configurações aqui de intervalo, de animação do texto, ó, como um objeto. Temos os efeitos. Após a animação não esmaecer, ela vai ficar presa ali, mas eu posso escolher ou colocar outra cor nela, né? Posso colocar um som diferente aqui, ó. Tem vários sons aqui que ela faz a apresentação, mas eu quero deixar assim, por letra, e simples assim. Agora aqui, pessoal, eu posso também, quando eu colocar essa animação, visualizar essa animação, ok? Ó, estou visualizando. Mas eu posso colocar aqui também autovisualização. Quando eu coloco isso, vejam o que vai acontecer. Eu escolhi agora um outro elemento, vou colocar a animação dele, ó, automaticamente ele vai mostrar para mim. Isso tem suas vantagens? Tem, mas também tem suas grandes desvantagens.
Porque a cada animação que eu for fazer, ele vai ficar primeiro passando ela para depois eu conseguir ver. Mas assim já está mais rápido se eu deixar ele aqui sem autovisualizar. Porque daí eu já posso ir trabalhando rapidamente com as animações sem precisar ficar esperando elas acontecerem primeiro para mim ver como é que ficou. Se eu tiver alguma dúvida depois de terminado, eu volto aqui e faço a apresentação dela e pronto. Não tem problema nenhum. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos lá para o segundo elemento. Vejam que aqui nesse slide aqui, nós temos um elemento que é o título, nós temos um outro elemento aqui que é a explicação da foto e nós temos a foto, ok? Então vamos lá, fazer a animação disso. Aqui nós podemos deixar esse título aqui embaixo, como ele já deixou de coisa, ou nós podemos colocar ele no meio. E podemos também, pessoal, ó, opa, aqui, deixar ele centralizado, ó. Podemos fazer ele ficar no superior, aqui no inferior, como ele estava, né? Ou deixamos ele como ele estava aqui, que era no inferior e abaixo. Mas eu posso colocar esse título da maneira que eu achar mais interessante, ok? Novamente aqui com a explicação. Então com a explicação vamos voltar para a nossa animação aqui. Assim, não colocamos a animação do título, né, pessoal? Tá aí a animação do título. Vamos colocar tudo por uma letra, ok? Agora a apresentação aqui do nosso título, vamos colocar surgir e novamente então colocar por letra, ok? E por último então aqui nós vamos colocar a animação da nossa imagem. Novamente, pessoal, eu gosto de colocar o volante porque ele vai fazer, ó, ele vai fazer ela aparecer assim dessa forma. É uma animação mais devagar, já faz aparecer toda a imagem e assim por diante. Eu acho bem bacana isso, ok? Último então slide, pessoal. Aqui surgir, novamente animação, tudo por letra. Para ficar bem bacana essa animação. Vamos ver como é que ficou. Eu quero ver, beleza, tá aí, ó, elemento comparação. Aqui dentro do nosso slide, aqui também nós vamos fazer surgir. Opa. E aqui, ó, ele já tem tudo como uma coisa só. O slide dá para se trabalhar dessa forma aí, ok? Ele aparece como uma imagem, ó. Olha aí, ó. Então, você pode escolher qualquer outra forma de animação para ele, ó. Aqui está a animação e aqui também uma outra animação para esse slide, ok? Flutuar, sem som, intervalo, aqui dá para você escolher e assim por diante, ok, pessoal? Beleza? Vamos ver como é que ficou a nossa animaçãozinha. Para ver nossa animação, nós apertamos o F5 e vamos lá, desde o começo. Ao clicar com o slide, ó, vai aparecendo cada um dos elementos que foram feitos na nossa apresentação. Ali, aí a apresentação, olha aí, ó, elemento por elemento. Vejam que quando eu coloquei palavra por palavra, ele vai dentro do nosso parágrafo, ali da nossa explicação, tinha 2 parágrafos, então ele vai colocar cada parágrafo com uma animação específica. Olha ali a nossa imagem aparecendo, ficou bem bacaninha. E novamente ali, ó, título, o primeiro gráfico ali comparativo das mortes, dos óbitos, das contaminações e das recuperados, né? Tá ali. E ali um outro gráfico comparando de uma forma diferente por estado ali, por exemplo, por número de habitantes e assim por diante. Ok, pessoal? Então isso aí é a nossa apresentação de slides, ok? Nós temos aqui para trabalhar com as imagens, nós já vimos lá bastante no Word, mas aqui também quando você seleciona um elemento, pessoal, olha aqui, dá para você formatar especificamente esse elemento, ó. Nós temos uma formatação, que temos o design que você pode modificar, ó.
Lembra que a gente está falando aqui do nosso gráfico, né? Então você pode escolher aqui que outra forma que você queira que apareça esse gráfico, ok? Estilo e aqui assim por diante, ok? Para você mudar isso automaticamente. E mesmo dentro das imagens, então, nós também podemos modificar, ó. Nós já trabalhamos bastante isso, não vamos ficar mais voltando para essa forma aqui, ok? E claro, a gente pode cortar essa imagem também, se eu não quiser mostrar isso, quiser mostrar aquilo e assim por diante, ok? Tranquilo, pessoal? Então, pessoal, seria mais ou menos isso que a gente teria para ver hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês. A gente vai, a partir da próxima aula, trabalhar com Excel. E o Excel, então, a gente vai dar bastante ênfase a ele. Então, todas as nossas aulas daqui para frente, elas vão estar sendo feitas para trabalho com o Excel. Ok, pessoal? Eu espero que essa semana seja maravilhosa para todos. E a gente se encontra, então, na próxima semana. Um ótimo final de semana a todos e fiquem com Deus.